tomar a nossa Bíblia lá em Êxodo 12, fazer uma leitura em meia hora, a gente lê, explicando, sermão expositivo. Obrigado. Vou botar essa água para cá, senão eu derrubo tudo. Pronto. Então veja só, primeira coisa, olha, primeiro versículo, falou o Senhor a Moisés. Então, não é ninguém que vai falar para Moisés, é Deus. É Deus que vai falar para vocês. A gente acha muito em termos de salvação. Boas obras, caridoso, religioso, mas não é isso não. Deus vai falar para nós o que é libertação do jugo de Satanás e o que foi libertação do jugo dos egípcios. Falou Deus a Moisés, gente. Quem aqui quer discordar de Deus? Será que tem alguém aqui que quer discordar? Então, a primeira coisa importante é que Deus vai determinar como Ele liberta a gente. Como Ele libertou os judeus, os hebreus, da escravidão do Egito. Então, falou a Arão e Moisés: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Lá em Israel, começa o ano em março, abril, não em janeiro. O calendário lá é outro. E assim, por quê? Porque está aqui em Êxodo. Eles seguem até hoje. E ele vos será o primeiro dos meses do ano. Então lá começa mesmo em meados de março para abril. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, março ou abril, meados, né? Tome cada um para si um cordeiro. Cordeiro. Muito importante tomar um cordeiro. Nós vamos ver lá adiante, Jesus quando chegou, João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai anular tudo isso aqui e vai assumir o Cordeiro de Deus imolado por nós. Então tome um cordeiro para cada família. Projeto de Deus, família. Projeto de Deus nunca foi só Afonso, não. Minha família. Projeto de Deus não é você, é sua família. Sempre aceita o Evangelho, será salvo toda e tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o projeto de Deus para você, tua casa, tua família. Vamos entender isso aqui que você vai ter sucesso. Muito bem. Mas se a família for pequena, um cordeiro, pode convidar alguém da vizinhança. Sempre foi projeto de Deus chamar os vizinhos, os amigos para Deus. Convidá-los para participar dessa comunhão tão linda, tão maravilhosa. Sempre foi projeto de Deus olhar para o lado, olhar para a vizinhança. Então, se o cordeiro for der para a tua família e para chamar mais alguém, chama. Só que hoje o nosso cordeiro multiplicou 2 peixes e 5 pães e alimentou 5.000 pessoas. Hoje, isso aqui é a sombra de Jesus Cristo, do Evangelho. Hoje o nosso cordeiro alimenta milhões de pessoas que estão convidadas. Nada, não vai faltar alimento para ninguém. Mudou totalmente. Então, a família você vai chamar mais alguém de outra casa, a vizinhança, cada um conforme a quantidade do alimento naquela época do cordeiro, do tamanho do cordeiro, conforme cada cordeiro, conforme a quantidade de pessoas, porque vai ser importante que você coma do cordeiro. Nós vamos explicar isso aí. O que é comer do cordeiro? Por que eles comiam do cordeiro? Tinham que comer do cordeiro. Nós vamos falar. O cordeiro, olha só, isso é importante demais. O cabrito será sem mácula, sem nenhum defeito, macho. Por que macho? Por que não uma mulher? Deus é machista? Não. Deus criou Adão em primeiro lugar. Jesus veio homem, não é? Então, o cordeiro tinha que ser também do sexo masculino. Macho, sem nenhum defeito, sem mancha, sem ruga. Você vai tomar para servir de sacrifício. Olha só a importância disso. Trazendo para Jesus, não houve defeito nenhum em Jesus. Jesus foi interrogado por várias pessoas, vários concílios, pelos fariseus, várias religiões, não encontraram um defeito nele, nada.
Pôncio Pilato, nada. Herodes Antipa não encontrou defeito. Sinédrio, nada. Nenhum defeito, nenhuma acusação contra ele havia. Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito de caráter, sem nada. E aí vocês vão guardar até o 14º dia. Vocês vão passar 4 dias examinando esse cordeiro. Que não pode encontrar defeito nesse cordeiro. Porque ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Sabe que Jesus também, quando chegou em Jerusalém, 5 dias antes, para quê? Para ser interrogado, para examinar ele bem, para ver se encontravam nele algum defeito. Ele passou 5 dias sendo avaliado. No 5º dia que veio e prenderam ele. Mas nenhuma acusação havia sobre ele, na pessoa dele. Pôncio Pilato diz, lavo minhas mãos, não tem nada contra esse cara. Mandar para Herodes, que ele é o rei da Galileia, nada, Herodes não encontrou nada. Manda para Anás, Caifás, nada. A única coisa que eles encontraram é que ele disse que ele era o filho de Deus, o Messias, o prometido. Aí Caifás diz, bom, está aqui o problema dele. A acusação contra ele era que ele afirmou que ele era o Messias. Então, ele estaria falando mentira para Caifás, lá no Sinédrio. Muito bem. Então, isso aqui é... Agora, guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel vai sacrificar no crepúsculo da tarde o cordeiro. Vão sacrificar o cordeiro. Tomarão do sangue e poluão nas portas da casa dos hebreus, porque os egípcios não acreditavam, eles tinham os deuses dele. Aliás, Deus aqui vai fazer uma tremenda guerra contra os deuses do Egito. Exemplo, pastor, o rio Nilo era um dos deuses do Egito, se transformou em sangue, não é? O sol, Deus deixou 3 dias em trevas o Egito. Do lado de Israel tinha tudo, não faltou nada. O relâmpago, os trovões eram os deuses do egípcio. Deus fez cair com relâmpagos e trovões pedras sobre pedras no Egito, destruindo vegetações, plantações, rebanhos. O rebanho para eles eram deuses. Os egípcios adoravam os rebanhos, bois, adoravam o gato também, sabe? Então, a última praga seria a praga relacionada com os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos dos reis, eles eram reis, seriam adorados, porque o rei era adorado, era um dos deuses dos egípcios, eram os reis dos egípcios. E realmente Deus pegou os primogênitos, mas e os outros? Porque os egípcios matavam os filhos dos hebreus. As parteiras eram treinadas para isso. Então, Deus não é injusto em nada. Então, tudo tem uma explicação, não é? Mas, na verdade, os deuses foram todos abatidos. As rãs eram adoradas, fora feridas no corpo que apareciam nos rebanhos e não aparecia no lado de Israel. Foi uma diferença gritante, não é? Pavorosa mesmo. Então, tomarão do sangue do cordeiro e passarão do lado de fora, nas ombreiras das portas da casa dos hebreus. E aí vem juízo para o Egito. E as casas que não tiver o sangue, olha, isso é muito profético para nós. A tua casa tem ou não tem o sangue do cordeiro? Está imolado o sangue do cordeiro na tua casa? O que é isso? O sangue de Jesus na tua casa. O sangue de Jesus no teu coração, na tua vida, na tua memória, no teu viver. Tem ou não tem o sangue de Jesus na tua família, na tua casa? O projeto de Deus é para a tua casa, para a tua família. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem o sangue derramado na consciência dele, na vida dele. Então é muito importante a gente entender isso, para que o sucesso na sua casa seja pleno. Muito bem. Então, tomarão do sangue e passarão na verga. Naquela noite, agora eu pergunto para vocês, qual é o sinal para o anjo da morte, para o juízo de Deus? Porque Deus foi quem passou ali, Jesus passou ali.
Jesus pré-encarnado, né? Antes, o juízo, o anjo da morte passou, e a casa que não tinha o sangue, né, nas portas, houve juízo ali. Morreram os primeiros filhos, os primogênitos e também dos animais. As casas que tinham o sangue, o anjo da morte não atingiu, não houve juízo, não houve julgamento. Então, gente, o grande sinal para nós de salvação é o sangue de Jesus. Para nós, para eles foi o sangue de um cordeiro. Eles obedeceram, fizeram tudo conforme Deus havia mandado. E você tem obedecido o sangue de Jesus na tua vida, no teu dia a dia, na tua casa, com teus filhos? Você se preocupa que o sangue de Jesus esteja realmente na tua família? Isso é muito forte, é muito importante, porque o anjo vai passar, não vai entrar na tua casa, não vai ter juízo na tua casa, um dia na eternidade. Então isso para nós é profético. A casa que não tem, o cara morre, boa pessoa, boas obras, religioso, sem ter o sangue de Jesus, é condenação eterna, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, o que vai dar vida para ele é o sangue. A grande diferença está no sangue. Hoje, para nós, foi o sangue de cordeiro, hoje é o sangue de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vem mais coisa aí. Então, meus irmãos, eu acho que aí vem o verso 9. Não comereis nada cru. Por que nada cru, nem cozido? Porque o cordeiro tem que ser queimado, é juízo. Aquele cordeiro recebeu o juízo de Deus. O nosso cordeiro pascal, que eu já vou ler para vocês, São Paulo falando, recebeu ali na cruz juízo de Deus. Tudo o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, ele se entregou para juízo por causa dos nossos pecados. O sangue derramado dele foi para limpar, para justificar os nossos pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há limpeza de pecado. Sangue é vida. Se não vem sangue para o cérebro, o cara tem um AVC, o cara morre. Se não vem sangue, falha sangue para o coração, ele infarta. Se não vem sangue para a perna, ele vai amputar a perna, vai necrosar. Sangue é vida. Levítico 17 explica bem o que é sangue. Então Deus determinou desde o Éden que o sangue seria a maneira de expiar pecado desde Adão e Eva, lá no Éden, até os dias atuais, que Jesus substitui pelo sangue dele, não é? Então, o verso 9 diz que tinha que ser queimado. Não adianta tu apreciar Jesus, achar ele maravilhoso, espetacular, se tu não olha para a cruz, para o juízo de Deus sobre ele. Ali que está a minha salvação, é no juízo de Deus sobre Jesus Cristo. É o sangue na cruz do Calvário. Preste atenção para essas coisas. Então, ali sim, ali houve juízo. Como não adiantaria eles escolher um cordeiro que não tivesse defeito, e não tivesse queimado o cordeiro. Não tivesse feito o cordeiro de um churrasco. Tudo tinha que ser queimado. E aí vem, queimarão desde pé, cabeça, tudo que não for comido, mas não vai ficar nada, tem que ser tudo queimado. E comereis daquela carne. O que é comer da carne do cordeiro hoje em dia? Você sabe que você come arroz, feijão, carne, você se alimenta fisicamente. Mas quando você come de Jesus, comer da carne de Cristo hoje em dia, ele até fala de uma maneira assim, em João capítulo 6, verso 57, 58, 59, quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter vida eterna. Não é, ele fala de um símbolo, comer da carne dele, é óbvio, ele está falando simbolicamente. Quem come Jesus para si, quem assimila, porque quando tu te alimenta, tu assimila para ti proteína, carboidrato, tudo que tem no alimento, tu assimila para o teu corpo, para a tua célula. Jesus também, quando tu come Jesus, tu assimila o caráter dele, a personalidade dele, as vontades dele, o dia a dia dele, os interesses dele para ti. Então Jesus tem que ser comido também, não só
o sangue na verga da minha porta, o sangue de Jesus na minha vida, como eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu preciso vir aos cultos. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso orar. Eu preciso querer, desejar. Quem tem fome, vem a mim, coma. Ele disse. Vocês se lembram daquela festa lá dos tabernáculos? No 7º dia ele não aguentava mais o pessoal. Aquela festa de vai buscar água lá em Siloé. Traz a festa das águas. E ele se levanta e diz, olha gente, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus, como ele disse para a mulher samaritana também, eu tenho uma água que se eu te der, tu jamais terás sede. Ele precisa ser comido, bebido. Isto é, ele precisa eu ter comunhão com Jesus. Eu preciso falar com Jesus. Eu preciso ter momento com Deus. Eu preciso ter momento de me satisfazer, de deleitar, de preencher o meu interior vazio. Se você não se alimenta, tu é um crente que o sangue está na tua vida, mas tu é fraco espiritualmente. Tua família é fraca, é débil. Teus anseios aumentam. Pecados começam a fluir na tua vida. Já vou falar isso aqui. Nós já vamos entrar nesse detalhe. Então, por isso é que eles tinham que comer da carne do cordeiro. Todos tinham que se fartar mesmo. E depois queimar a sobra. Não podia ficar sobra. Assim, pois, comereis os vossos já preparados, lombos cingidos, sapatos nos pés, vocês já estão preparados para saírem longe do Egito. Isso significa, olha gente, saiam rápido do Egito. Plano de Deus, saiam rápido da escravidão do pecado. Entregue sua vida para Jesus. É mais ou menos o significado para hoje isso. Não deixa para amanhã. Eu tenho alguns amigos meus, muito amigo meu, inclusive. Afonso, o dia que eu buscar Deus, eu vou para a tua igreja. O dia. Meu irmão, talvez eles não tenham essa oportunidade. E eu sempre alerto. Cuidado que esse dia passa. Não deixa para amanhã. Cinge teus lombos, coloca teu sapato, cajado na mão e saiam rápido do Egito. É mais ou menos isso. É o que Deus está falando para você. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje em relação à tua vida eterna. Então isso é muito importante, esse versículo aqui, que você entenda o significado. Muito bem, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, passou, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo, como houve realmente. Aí ele diz assim, eu sou o Senhor. Verso 13, aquele sangue vos será por sinal. Qual é o sinal? É o sangue, gente. Não é o teu eu. Ele não olhou para as pessoas que estavam dentro da casa ali. Tinha gente mau caráter, tinha gente tola, tinha gente pecadora. Isso vem depois. Ele não olha para isso. Tu entregou tua vida para ele? Sim, depois vem, nós já vamos falar um pouco isso aqui. Mas ele não vê isso aí. Ele está vendo é o sangue naquelas pessoas. Tem ou não tem o sangue de Jesus? Essa igreja tem o sangue ou não tem o sangue de Jesus? Sim ou não? Ele está vendo o sangue passado na verga, o sangue de Jesus, que em nós, nas nossas vidas, do nosso interior, assimilando, comendo de Jesus, comendo da palavra. Muito bem. Então, aquele sangue será por sinal nas casas que tiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não vai haver juízo na casa de vocês. Isso para nós é muito bom, gente. Gente, essa graça de Deus é uma coisa espetacular. A gente que às vezes não aproveita. Às vezes nós não aproveitamos. Passarei por cima da casa. Não vai haver juízo na casa de vocês. Se tiver sangue. Basta que uma pessoa entregue sua vida para Jesus, as coisas começam a modificar na casa toda. Presta atenção para esse detalhe. Depois os outros começarão a querer. Deus começa a influenciar as outras pessoas. Mas às vezes precisa, numa casa, ter alguém que é crente. Eu já vou falar do fermento na vida dele. O fermento atrapalha tudo que você possa imaginar. Então aquele sangue será por sinal, né? E esse dia será por memória. Memória, está aqui. Esse dia agora virou isso aqui. É memória, em memória de mim comerei do pão e do sangue. É minha carne, é meu sangue, por memória, para ensinar os vossos filhos.
ensinar tua esposa, ensinar os amigos. Isso aqui, gente. E esse aqui é uma passagem espetacular para evangelismo. É uma das melhores que tem. 7 dias comerei pães ázimos. O que é pães ázimos? São Paulo vai explicar. São Paulo vai explicar o que é bebida amarga. É a vida deles no Egito, para eles não esquecerem nunca. Como nós não podemos nunca esquecer nossa vida no pecado, o tanto que nós sofremos. Você olhar para trás, olha aqui a bebida amarga que eu bebi. Eu não vou beber mais dessa bebida. E o que é o pão asmo? Agora, pão asmo, eu posso ler, São Paulo vai explicar, não é? Pão asmo não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova criatura, uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, hoje é Cristo, não é mais Cordeiro, foi sacrificado por nós. São Paulo aqui afirma o que é a nossa Páscoa. Por isso, façamos a festa que os jovens fizeram, principalmente eles, não com fermento velho, não mais com pecados que nós cometíamos outrora, nem com o fermento da maldade. Muita gente má na vida, viu, meu irmão? Muita maldade, malícia. São Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Mas com asmo da sinceridade e da verdade. Então, nós temos aqui Ezequiel 20, 43, também tem um versículo que é muito importante, o profeta falando. E ali vos lembrareis dos vossos caminhos do passado, falando do passado. E de todos os vossos atos com que vos contaminastes. E tereis nojo de vós mesmo, por causa de toda a vossa maldade que tendes cometido no passado. Então é muito importante que nós verdadeiramente sejamos novas criaturas. Porque esse fermento, olha como vai dizer a própria passagem lá em Êxodo capítulo 12. Não é? Comereis pão ázimo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque vai atrapalhar o projeto de Deus para a tua família. Você, às vezes, é o fermento que atrapalha a conversão dos teus filhos. Você é o fermento que atrapalha toda a vida da tua família. Então é importante. Ou é um filho, tem que ver isso aí. Nós precisamos corrigir das nossas casas, porque o grande projeto de Deus são as nações. E as nações começam aonde? Nas famílias. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então é aquele cara que se converte ou não se converte, vive com fermento na vida dele. Está na igreja, está na liderança, pode ser até um líder da igreja, mas o fermento não sai da vida dele. Então isso é um negócio sério, que isso aí só Deus é quem sabe, é quem vai julgar. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Vocês têm que estar ligados na convocação da Assembleia, no Cordeiro da Páscoa. Nós temos que estar ligados em Jesus Cristo, o Cordeiro imolado por nós, para a nossa salvação. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito. É memorial para nós. Não podemos esquecer, e a Santa Ceia nos lembra sempre essa libertação. Jesus mesmo disse, sereis libertos se ele vos libertar, não é não? Sereis livres se o nosso Senhor me libertar da escravidão do pecado. Só ele pode fazer essa libertação. Mas o fermento, Jesus falava muito do fermento nos fariseus, Mateus 16, verso 6, 11 e 12, ele está falando, cuidado com a doutrina dos fariseus. É um eu acho o tempo todo. Eles criavam leis em cima de leis, de acordo com a mente deles. E a coisa que Jesus mais dizia, gente, cuidado,
principalmente em Mateus 16, 12, os apóstolos não entenderam bem o que ele estava falando. E ele diz o seguinte: então compreenderam que não dissera que se guardassem, que se livrasse do fermento, do pão, mas na doutrina dos fariseus. Essas doutrinas que a gente vê hoje em dia, muito cuidado com elas, gente. Tem muita coisa aí, fermento, para atrapalhar a vida dos irmãos. É muito importante também a gente recordar, né, em relação a 1 Pedro 1, 18 a 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. A gente recebe, eu que ensinei meus pais o que é salvação. Eu tenho orgulho de dizer isso. Não digo orgulho, porque eles nunca me ensinaram. E eu tenho certeza que os pais de vocês têm que aprender. Nós é que vamos ensinar. Muitos pais sabem ensinar os filhos, que é a via que Deus colocou, Salmo 78. Mas muita gente, muitos jovens, estão aqui, esses jovens que estão vindo do retiro, essa alegria maravilhosa, contaminante. Mas se sair daqui, não jogar a Páscoa, o sangue de Jesus nos pais de vocês, eu acho que é muito pouco. É muito pouco. A gente precisa saber aplicar a euforia, a alegria contaminante, que é salutar, espiritualmente falando, e em tudo, amém por isso, em práticas diárias para nossas casas, principalmente nossas famílias. É importante. Senão, o negócio ficou pela metade, certo? É como Jesus falou, se o Filho do Homem não morrer, é como um grão de trigo, que se ele não morrer, não vai dar frutos. Eu preciso morrer, eu preciso pagar o preço para que os frutos venham para a eternidade. É mais ou menos isso. Então é muito importante a gente entender esses fundamentos. Então não foi por isso com ouro, com pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo. Veja só, 1 Pedro 1,19. Como de um cordeiro imaculado, a semelhança do que nós estamos falando, e incontaminado, perfeito, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a Trindade já tinha preparado esse plano, gente. Isso é plano de Deus. É isso que nós temos que ensinar lá fora. Qual é o evangelho que tu vai ensinar para as pessoas? Porque a nossa Páscoa é todo dia. Todo dia na minha Páscoa eu tenho comunhão. Embora eu não tome o sangue e não beba o coma do pão, mas minha Páscoa é diária. A tua Páscoa tem que ser diária. A tua festa tem que ser diária. O teu deleite em Cristo é diário. E isso vai contaminar as pessoas lá fora. Aí você vai ensinar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, adulto se batizando, sim, está lá em Marcos 16, será salvo. É uma graça, uma abundante graça que Deus derramou para nós, para nossa salvação e glorificação futura. Então, gente, guardai, pois, as festas dos pães ázimos, se guardem das maldades, das malícias, das impurezas, das prostituições, das mentiras, dos adultérios, tudo que você possa imaginar, que faz parte do nosso passado, fermento, abandona. Eis que tudo se fez novo. Esse ato é voluntário. Isso é importante para a família, muito importante para a tua casa. A eternidade será, Deus ele é assim, ele é espetacular quando ele abençoa, mas quando vem juízo de Deus, a Bíblia diz que é de eternidade a eternidade o lago do fogo, para quem não tiver coberto com a Santa Páscoa, com o sangue do Cordeiro Imaculado em nossas vidas. Então, gente, por 7 dias, então, que não haja fermento nas vossas casas. O número 7 é um número grandioso de Deus. Isso aqui é um símbolo também.
É para toda a vida, tu vai tirar. Já basta a natureza caída do homem, que nós temos, todos nós temos, vaidade, orgulho, prepotência, arrogância, teimosia. Isso faz parte da vida do homem. Jesus deu a vida por isso. O sangue dele limpa e purifica essas bobagens nossas da queda. Agora, os pecados voluntários, aí, meu irmão, esse fermento vai te custar muito caro. Então, a gente precisa entender isso. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomar um isopor, que é uma esponja, já falei para vocês, molhe no sangue que estiver na bacia, passe-o na vega da porta, nas ombreiras que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia lá para fora, fiquem dentro, porque o anjo da morte vai passar e vai olhar para o sangue. Quem estiver dentro da casa será salvo, será liberto da escravidão do Egito. Gente, Deus não tirou ninguém do Egito para transformar para o novo Egito, como tem gente que vive assim. Ou ele pensa que ele está certo. Deus vai libertar o cara do Egito para levar para Canaã. Ele me libertou da escravidão do pecado, Jesus Cristo, para me levar na direção da vida eterna com Ele. Mesma coisa com vocês. Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o conceito. Deus, a coisa que Deus mais se aborrecia é quando Israel olhava para o Egito. Virava para o Egito. Ele, pelo amor de Deus, se eu tirei vocês de lá, agora vocês têm que ver, é o futuro, gente. As coisas velhas já foram perdoadas. Quando tu entrega a tua vida para o Senhor Jesus, está tudo perdoado, não tem mais pecado. Está limpo e purificado. Agora, tire o fermento das vossas casas, dos vossos lares. Então o Senhor passará e vai ferir aos egípcios, porém quando viu o sangue, quando ele olha o sangue na minha casa, o Senhor passa. O diabo não brinca com a minha família por causa do sangue, não por minha causa, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir, porque o juízo de Deus está marcado na Bíblia e vocês conhecem bem o que é o juízo de Deus. Portanto, guardai isto por estatuto eterno. Olha, e repete, para vossos filhos, para sempre. Guardem isso, gente. No nosso caso, Israel ensinava para os filhos, os judeus ensinavam. Mas nós, às vezes, o evangelho entra nas nossas casas com os jovens. O jovem é que vai ensinar para os pais. Se ensinar isso aqui, não adianta convidar. Meu pai, vamos para a igreja. Esse papo não adianta, gente. Porque Jesus não mandou isso. Jesus mandou pregar o evangelho a teu pai, a tua mãe, teus tios, teus amigos. Deixa eles escutarem isso aqui. Mostra a verdade. E a verdade vos libertará. É o que a Bíblia fala. Portanto, guardai em estatuto eterno para vós e para os vossos filhos. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardareis esse culto. Quando entrarem em Canaã, vocês vão guardar esse culto que é eterno. É a mesma coisa nós, já entramos pela porta de Canaã, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, vamos guardar então esse estatuto, ensinando para os nossos filhos, nossos familiares. E acontecerá que quando os vossos filhos, olha a preocupação dos filhos, gente. Deus é preocupado com a família, gente. Você vê tanta gente abandonada, tanta criança abandonada, tanta gente sendo usada, abusado aí, porque os pais não cuidaram dos filhos com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Então, acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Hoje eles perguntam sobre isso aqui, que culto é esse, meu pai? Que culto é esse? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Páscoa quer dizer, a palavra passat, quer dizer saída, libertação. Nós fomos libertos das garras de Satanás.
Hoje ele não tem mais direito sobre nós nenhum. Não tem mais. Como Israel foi liberto, houve o Passat, liberto da escravidão de Faraó, liberto do Egito. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Hoje nós dizemos, esse é o sacrifício da Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo que veio ao mundo para isso. Que passou, no caso lá, pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Então, meus irmãos, para terminar, para eu chamar vocês para a nossa Páscoa, para a nossa comunhão. O adorar, hoje em dia, pressupõe uma consciência livre de pecados. Pecados voluntários que eu estou chamando a atenção. Pecados, decisões na sua vida. São decisões importantes para a sua vida. Não procrastine o pecado. Um dia eu largo esse pecado. Não procrastine. Não faça isso. Deus te chama direto para a salvação. Adorar também, além de ter consciência de quem é Deus, do sacrifício da Páscoa, do Cordeiro imolado por nossas vidas, pressupõe uma consciência de submissão a Deus. Uma consciência de obediência a Deus. Se ele não tivesse obedecido, separasse um cordeiro, imolasse o cordeiro, comesse do cordeiro e não passasse o sangue na verga da porta, eles teriam recebido o mesmo juízo que os egípcios tiveram. Então, adorar pressupõe uma conscientização da obediência a Deus. Adorar pressupõe também serviço. Serviço. O que diz lá em vários versículos da Bíblia, vocês depois podem ver 8:1, 7:16, Êxodo 9, versículo 1, toda vez que Deus dizia para Moisés, vai, diz ao faraó que libere o povo de Israel para eles me servir. Então, Páscoa significa também um serviço que você vai dar a Deus na tua vida, não é? Para a libertação de muitas vidas, para que muitas pessoas lá fora possam entregar sua vida para Jesus e possam receber a vida eterna com todas as glórias que Deus tem preparado para nós. Amém, meus irmãos?